sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, hoje com Heitor Villa-Lobos. Você já ouviu falar de Heitor Villa-Lobos? Pois é, esse cantarolar que eu fiz aqui para vocês é uma música do Heitor Villa-Lobos chamada O Trenzinho do Caipira, uma composição feita por ele e que mais tarde ganhou letra pelo poeta Ferreiro Goulart. Você já ouviu poemas de trens, os poemas dos trens provenientes dos nossos poetas? São poemas lindos. Quando eu penso em O Trenzinho do Caipira, eu lembro de Café com Pão, eu lembro do trem de Alagoas. O sino bate, o condutor apito apito, solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Ah, que delícia! Fica o convite para você ouvir aí na sua casa, a hora que você tiver um tempinho, o Trem de Alagoas, em que a letra também é de Ferreira Goulart. Olha, é maravilhoso. Ele inebria, né? Inebria o nosso coração, faz a gente viajar. Eu vejo o trem passando pelas montanhas, eu vejo a morena do cabelo cacheado, e o café com pão, Virgem Maria, que foi, sou maquinista. Olha que lindo, um poema feito com ritmo. De quem é este poema? Fica o convite para você pesquisar. Não vou te dar de bandeja não, pesquisa aí Café com Pão, você vai adorar, você vai se divertir com esses poemas. E aí, O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos. Primeiro faça aquele convite, ouça a composição, a versão instrumental e depois você procure algum artista que cante ela com a versão letrada e você vai também viajar num universo mágico que te tira do mundo da realidade, te desconecta da realidade e te leva para uma fuga da fantasia, fazendo você viajar e se sentir leve, como talvez você nunca se sentiu. Três poeminhas que falam de trens, e eu faço o convite para você. Pensar Heitor Villa-Lobos me fez lembrar desses três poemas que falam de trens e eu gostaria que você fizesse essa pesquisa. Houve uma vez em que um aluno meu criou uma frase a partir do trenzinho do Caipira e eu levo ela até hoje para mim, que é tão poético. O trem azul no trilho sobre as águas. Essa frase me faz viajar tanto. Então, pessoal, como objetivo hoje, nós vamos conhecer e analisar a arte modernista brasileira com ênfase no trabalho de Heitor Villa-Lobos. Vem comigo! Você gosta de música brasileira? Fala a verdade. Quem não gosta de música brasileira tem um ritmo, um swing, uma pegada, um molejo, um ritmo que muitos outros ritmos de todos os cantos do mundo não dão conta por causa dessa miscigenação, essa mistura de cultura. E o que o Heitor Villa-Lobos tem a ver com isso e a arte modernista? O modernismo, em todos os campos, propunha o diálogo entre o antigo e o novo. Ora, você já sabe que a Semana de Arte Moderna de 22 causou uma efervescência, trouxe para o cenário nacional uma expectativa de fazer uma arte puramente nossa, buscando a referência no que tinha de arte na Europa, mas aqui deglutinando, vomitando uma arte puramente brasileira com aspectos características nacional que fizesse valorizar a arte no Brasil para o mundo. Olha só, a arte feita em referência ao passado tradicional perde seu espaço para uma arte que traga elementos de inventividade em sintonia com o espírito de novidade da época. Início do século XX,
Os artistas encontraram um novo desafio. Você já deve estar careca de saber que com o advento da fotografia, os artistas se sentiram livres para poder criar a sua própria obra. Mas no cenário da música não seria diferente, fugindo dos ramos tradicionais e buscando uma nova proposta de pensar uma música. E em relação ao Brasil, música com características da nossa cultura brasileira. Na arte brasileira, essa busca se misturou com o projeto de criação de uma identidade nacional. A arte moderna busca uma afirmação de uma identidade nacional. E dentro dessa lógica, destaca-se o trabalho de Heitor Villa-Lobos. Qual a importância que esse homem tem para o cenário da música no Brasil? Heitor Villa-Lobos nasceu em 1887 no Rio de Janeiro e foi considerado em vida o maior compositor das Américas. Ah, quanto orgulho! O maior compositor das Américas. O Brasil é o lugar dos maiores, o futebol, a música, em tudo, a dublagem, todo o Brasil se destaca porque nós somos bons no que fazemos. Pois é, a busca pelas expressões musicais próprias do povo brasileiro e a inserção delas no cenário da música erudita marcou esse momento. Olha que legal, Heitor Villa-Lobos buscou por expressões próprias do povo brasileiro, características tipicamente brasileiras, nossas, para inserir no cenário da música erudita, a música instrumental, a música clássica, o violino, o violoncelo, o saxofone, o trompete, o trombone, tudo isso se misturando com o estilo próprio de fazer música nacional, música erudita de qualidade. Olha que legal! E causou estranhamento em muitos que viam a arte popular como inferior. Ora, por que não? Nós temos o nosso próprio jeito de produzir música e isso vai trazer sim um estranhamento, porque até então estávamos acostumados a ouvir músicas advindas da Europa, se alimentar da cultura europeia, mas a Semana de Arte Moderna de 22 trouxe uma revolução para o cenário da música, da dança, da poesia, da literatura num contexto geral, das artes plásticas e ressignificou todo o cenário artístico da nossa nação. E para elucidar, para fixar o que nós acabamos de conversar aqui, eu vou propor a nossa primeira atividade. A Semana de Arte Moderna causou uma ruptura entre o que se produzia de arte anterior a esta semana. O que seria esta mudança? Pense e eu já volto.
aí, galera, respondeu? Vamos lá então, como sugestão de resposta, direi a vocês que a arte feita em referência ao passado tradicional perde seu espaço para uma arte que traz elementos de inventividade em sintonia com o espírito de novidade da época. Continuando, lembra então, essa proposta do Villa-Lobos, aos poucos, essa proposta foi ganhando mais importância e Villa-Lobos, inclusive, fez parte da elaboração, junto ao governo, de um projeto educacional que valorizasse a brasilidade. Villa-Lobos e Getúlio Vargas estavam ali juntos e Villa-Lobos representou, tem significações importantes dentro da educação brasileira com relação ao universo da música. Olha que legal! O amadurecimento musical do futuro maestro é iniciado por uma série de viagens ao interior do Brasil. Pois é, né? Bom, para se produzir bons materiais, precisa de pesquisa de campo. Villa-Lobos não é o primeiro artista que viaja, desbrava o desconhecido para produzir as obras-primas que se consagram e eternizam pela humanidade. E Heitor Villa-Lobos, viajando, conhecendo as várias brasilidades no interior, né, ao longo ao longo do nosso país, ele vai trazer, ele vai enriquecer o seu repertório musical e vai produzir as composições que o consagram como o maior compositor da América. Olha que legal! O percurso inclui o Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Bom, só em falar de Pernambuco, se o homem não tivesse ido ali, Espírito Santo, Bahia, tivesse ido só em Pernambuco, já era o suficiente para fazer um trabalho belíssimo. Pense na riqueza artística e cultural que tem em Pernambuco. Você já deve ter ouvido falar dos costumes, dos trabalhos culturais e artísticos que tem lá por Pernambuco, assim como na Bahia. Que terra rica, uma cultura não tenho que discutir em relação à Bahia. Quando eu falo de Bahia, eu vejo cores, eu vejo swing, eu vejo tambores, eu vejo tanta coisa que enriquece a Bahia. E o Espírito Santo, então, nem há, né, o que contestar. Mas assim, gente, 3 estados. Agora pense, os outros estados, Minas Gerais, Minas Gerais. Pense Paraná, Paranazão velho de guerra, tem muita coisa boa aqui no nosso estado também. Olha, 4 anos depois dessas viagens, o Villa-Lobos chega ao interior paranaense, em Paranaguá, onde toca violoncelo e violão. Olha o Paraná aí, violoncelo e violão. Você sabe o que é um violoncelo? Você já ouviu alguém tocando um violoncelo? De repente você aí toca violoncelo. E violão, que é o popular, que está aí na casa de muitos brasileiros. O violão então é mais fácil da gente pensar e lembrar. Qual será o som, o timbre de um violoncelo? Bom, um reconhecido compositor, ele é convidado a integrar a Semana de Arte Moderna. Então, Villa-Lobos esteve na semana de 22, ou seja, Villa-Lobos apresentou alguns espetáculos durante os 3 dias, entre eles danças africanas. Que vontade de estar lá assistindo essa execução desse trabalho criado por Villa-Lobos, danças africanas. Quando eu penso em África, eu lembro de dança, eu lembro de tambor, eu lembro da savana. Tem o lado triste também, tem o lado que nós temos que parar para pensar em relação à humanização, em cuidar melhor dos nossos, mas a África é um lugar extremamente rico culturalmente, tem muita coisa para pensar a África, para valorizar a imagem da África, e o Villa-Lobos trouxe essa riqueza
para a Semana de Arte Moderna. Aqui nós temos o encarte da apresentação de Vila Lobos, Semana de Arte Moderna com o concurso de Vila Lobos. Olha que legal. Então, amanhã, 17 de fevereiro. Eita, olha aqui, gente, olha que legal. Preços das cadeiras. Talvez não fosse um pouco acessível, né? Nem para mim, nem para nós, alguns de nós, mas a Semana de Arte, o que importa é que a Semana de Arte Moderna se tornou referência para ressignificar o cenário artístico. Em 1930, Vila Lobos inicia um ousado projeto de educação musical a partir de São Paulo. Sua atuação resulta na criação no âmbito do governo federal do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico. O que é um canto orfeônico, professor? E a inauguração do espaço ocorreu em 1942. Qual era o governo vigente da época? Canto orfeônico é um tipo de prática de canto coletivo amador, tendo esse nome em homenagem a Orfeu, deus da mitologia grega, que encantava e amansava as feras com sua música. Olha que analogia linda, né? E olha só, um canto coletivo amador, um canto coletivo amador. O que te traz à memória quando você pensa nisso? Vamos então, galera, a mais uma atividade? Fale um pouco sobre a importância de Heitor Villa-Lobos no cenário musical brasileiro. Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensou um pouco sobre a importância de Heitor Villa-Lobos? Como sugestão, vou dizer que Heitor Villa-Lobos foi um importante músico erudito brasileiro que participou da Semana de Arte de 1922. Suas composições foram influenciadas tanto pela música folclórica brasileira, folclore, como é rico o nosso folclore, quanto por elementos estilísticos da tradição erudita europeia. Ele desenvolveu um importante projeto de canto orfeônico, o canto coletivo amador, de âmbito nacional, junto ao governo federal. Olha aí o que eu falei para vocês no começo da aula. O Trenzinho do Caipira é uma composição de Heitor Villa-Lobos e parte integrante da peça Baquianas Brasileiras número 2. A obra se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. É isso que me deixa apaixonado, e os outros 2 poemas que eu citei a vocês também, principalmente o Café com Pão. O Café com Pão, sim, imita os movimentos de uma locomotiva nas estrofes do poema. E o Trem de Alagoas já é uma referência a Alagoas. Posteriormente, a composição Trenzinho do Caipira ganhou letra escrita pelo poeta Ferreira Goulart, já falecido em 2016, e hoje já foi interpretada por vários cantores, entre eles o cantor MPB Zé Ramalho. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai. Nessa aula conhecemos e analisamos a arte modernista brasileira, com ênfase no trabalho de Heitor Villa-Lobos. Eu espero que você tenha gostado e até breve.